Oi gente, tudo bem? Vamos agora, ainda falando de radioatividade, nós já falamos na nossa primeira aula sobre a energia, né, produzida por esses elementos químicos radioativos, a chamada energia nuclear. Fiz uma comparação entre a matriz energética brasileira, que é a usina hidrelétrica, e a matriz energética, por exemplo, de alguns países da Europa, do Japão, que é nuclear. Falamos também daquelas opções de produção de energia, energia eólica, que é a energia dos ventos, a energia solar, né? Energia da biomassa, e relatamos aí vantagens e desvantagens. Na aula passada, nós falamos do problema maior da energia nuclear, que é a possibilidade de acidentes. Então, relatei o que aconteceu lá em Chernobyl, falamos do acidente radioativo em Goiânia e falamos do tsunami que aconteceu em 2011 no Japão. E falei também no finalzinho das desvantagens então relacionadas a isso, mas também de mais uma vantagem aí relacionada à energia nuclear, que era a possibilidade de gerar os alimentos irradiados, aqueles alimentos que são alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, que aumenta-se o tempo de vida útil desse alimento desde que se faça a irradiação, que é a eliminação por completo de qualquer tipo de material proteico de origem animal, não foi? E agora nós vamos falar da parte mais técnica, também bastante voltada à área de laboratório de energia nuclear, e também que se cai às vezes nos vestibulares, que é importante também para que vocês tenham continuidade nos seus estudos, que são as emissões radioativas, as emissões de partículas de energia nuclear. Bom, existem três emissões importantes que nós vamos estudar. Existem as partículas alfa, partículas beta e partículas gama. Bom, eu disse já alguma coisinha a respeito de cada uma delas. A diferença entre elas está na frequência. A partícula alfa é de baixa frequência, a partícula beta já tem média frequência e a partícula gama é a partícula de alta frequência. Alta frequência significa, no mesmo tempo que as outras, eu recebo muito mais energia se for gama do que alfa ou beta, tá? Essa daqui fica barrada por uma folha de papel, a beta precisa de uma parede de concreto e gama só mesmo paredes blindadas com chumbo ou com algum outro material de alto peso atômico, por exemplo o bário, que anula os efeitos da radiação. Então, das três emissões, gama é a mais nociva, a mais perigosa para a vida humana, tá certo? Bom, o que a gente precisa falar dessas partículas além da frequência baixa e média e alta frequência? Nós precisamos falar também de quando essas partículas são emitidas ou recebidas, como que elas interferem no elemento químico, na substância radioativa. Bom, isso a gente vai ter que decorar. Toda vez que eu tiver emissão de partícula alfa, haverá decréscimo, diminuição de 4 unidades na massa atômica e de 2 unidades no número atômico. Toda vez que for beta a emissão, não haverá modificação na massa atômica, mas o átomo receberá uma carga elétrica, um elétron, que a gente fala que o elétron é carga negativa, né? Por isso esse sinalzinho. Esse sinalzinho é recebi elétron, ou seja, tenho mais partículas, tá? E gama das emissões é a mais nociva, mas ela não altera a massa atômica nem o número atômico do elemento. Do elemento ocorre liberação de energia, tá? da carga nuclear, sem alterar partículas atômicas, prótons, nêutrons e elétrons, certo? Então, esses são os valores que alfa, beta e gama podem modificar no átomo. Vamos lembrar uma coisa, se eu tiver átomo de um elemento qualquer X, tá? Esse elemento X, aqui em cima é a massa atômica, que é simbolizada pela letra A, aqui embaixo é o número atômico, que é simbolizado pela letra Z. Vamos lembrar o que é a massa atômica? A somatória de prótons mais nêutrons existentes no átomo. O que é o número atômico? A quantidade de prótons, que é igualzinha de elétrons. Então, é na massa atômica ou no número atômico que haverá modificação. Quando for alfa, quando for beta, e gama não altera a massa, tá? Aí eu vou mostrar para vocês exercícios que declaram a presença dessas emissões, que mostram elementos químicos radioativos fazendo essa liberação. E alguns poucos exercícios podem apresentar
elementos recebendo essas partículas. É mais comum a emissão, que são as chamadas, eu vou representar, as chamadas equações de desintegração radioativa, tá? Então eu vou falar assim para vocês, ó. Por exemplo, tem um elemento químico radioativo bismuto. Esse elemento químico radioativo tem a seguinte configuração, 214 e 83. Bom, o que é isso? Bi é o símbolo, 214 é a massa atômica, 83 é o número atômico. Aí ele fala o seguinte, esse elemento, num laboratório de energia nuclear, ele liberou uma partícula alfa. Quando ele liberou uma partícula alfa, ele se transformou num outro elemento. É isso que os laboratórios de energia nuclear fazem, transformam elementos químicos radioativos em outros. Quando eu falo transformou em outro, esse outro não pode ter mais o mesmo símbolo. Então o exercício falava assim, ó, era uma vez o bismuto, que ao emitir uma partícula alfa, ele se transformou num outro elemento químico radioativo artificial, que ele coloca que tem símbolo TI. Aí ele fala assim, ó, por que o bismuto virou TI? Porque ele liberou alfa. A pergunta nesse exercício é, qual a nova massa atômica desse elemento? Qual o novo número atômico dele? Bom, como é que você vai fazer isso? Você precisa, antes de mais nada, saber o que a alfa faz. Aí eu disse a vocês que a alfa é aquela partícula que derruba 4 unidades na massa atômica e 2 unidades no número atômico, não é isso? Se eu sei isso, eu consigo descobrir a massa atômica e o número atômico. Basta fazer o seguinte, no começo era 214, se liberou alfa, cai 4 unidades. De 214, a nova massa atômica é 210. O número atômico inicialmente era 83. Se ocorreu liberação de alfa, alfa também diminui o número atômico em 2 unidades. O novo número atômico é 81. Então essa é a nova configuração desse novo elemento artificialmente gerado em laboratório de energia nuclear. Então esse é um tipo de exercício, tá certo? Outro tipo de exercício é assim, quer ver, ó? Ele conta assim pra gente. Eu vou apagar esse daqui porque eu sou um pouco espaçosa para escrever e acho que vai ficar melhor se eu tiver um espaço maior para completar. Outro exercício fala o seguinte, ó, era uma vez um elemento químico de símbolo TH, que é o tório, de massa atômica 232 e número atômico 90. Esse elemento sofreu uma desintegração radioativa. Aí ele virou chumbo, só que não é o chumbo que está no minério, é um chumbo radioativo, artificialmente produzido, tá? Cara de chumbo, mas com características nucleares diferentes. Aí quando ele virou chumbo, ele virou 208 e 82. Aí ele pergunta assim, sabe-se que para isso acontecer, ocorreu emissão de alfa e também emissão de partícula beta. Sabe-se que alfa derruba 4 e 2 unidades, beta não altera a massa, mas aumenta uma unidade de elétron. A pergunta era, para que isso tivesse acontecido, quantas partículas alfa foram liberadas e quantas partículas do tipo beta? Então ele quer saber quantidade de emissões. Bom, como é que eu vou descobrir? Toda vez que você tiver um exercício desse tipo, e ele apresentar emissão alfa, além de outras, você vai sempre começar pela emissão alfa, porque a alfa é aquela partícula que derruba a massa atômica, só ela. Então o que a gente vai ter que descobrir aqui, ó? Olhar primeiro para a massa atômica, 232 menos 208, primeira coisa que você vai fazer, isso dá 24. 24 unidades foram derrubadas. Quem que derruba unidades de massa? Partículas alfa. Cada alfa derruba quanto? 4. Para dar 24, foram emitidas quantas? 6 partículas alfa. Entende até aí? Então a primeira coisa que eu fiz foi a massa atômica, verifiquei a diferença nessas unidades e eu joguei isso para as partículas alfa. 6 vezes 4, 24. Só que a partícula alfa, ela diminui também o número atômico. Então vamos continuar olhando para a alfa. Já que a gente descobriu que é 6, quanto dá 6 vezes 2? 12. Aí eu venho aqui, ó, 90 menos 12, né, ó, 6 vezes 2, 12. 90 menos 12 dá 78. 78.
Só que o que eu estou vendo? Não ficou 78 no final, ficou quanto? 82. Agora é hora de pensar o seguinte, se fosse só a emissão alfa, teria dado 78. Mas tem a emissão beta aí na jogada, não tem? Beta aumenta o número atômico, cada beta aumenta uma unidade. Se ficou 78 com as partículas alfa e ao final fomos para 82, quer dizer que aumentou aqui, ó, 4 unidades no número atômico, não é? Quem que aumenta a unidade no número atômico? Beta. Quantas beta foram necessárias? 4. Então, para que essa desintegração acontecesse, ocorreu a emissão de 6 partículas alfa e de 4 partículas beta. Tá? Então, esse é um tipo de exercício, que ele mostra a desintegração acontecida e pergunta em relação a isso quantas partículas foram envolvidas, alfa, beta, e poderia ter falado de gama também. Tá? Um outro tipo de exercício traz assim, quer ver? Aí ele fala assim, ó, eu tenho um átomo de um elemento químico radioativo, urânio, conhecidão nosso, 235,92. Aí ele conta assim, esse átomo de urânio, através de uma desintegração, ele virou X. Por que ele virou X? Porque ele liberou 3 partículas alfa e ele liberou 2 partículas beta. Então ele já contou pra gente. O urânio virou X porque liberou 3 alfas e 2 betas. A pergunta é, qual que é o jeitão do X? Qual é a massa atômica do X e qual é o número atômico do X? Bom, como é que eu vou fazer isso? Lembra que eu falei para vocês? Toda vez que eu tiver um exercício que apresentar emissão alfa, equação de desintegração radioativa que tem emissão alfa, você vai pensar primeiro nisso, tá? A alfa é a única partícula que diminui massa atômica, então vamos nela primeiro. Quantas alfas foram liberadas que ele fala? 3. 3 vezes 4? 12. Então eu vou pensar, no começo era 235. 235. Alfa derruba 12. Eu terei então aqui, ó, a nova massa desse elemento construído aqui é 223. Só que alfa também diminui o número atômico, não é? Então vamos continuar pensando, ó. 3 vezes 2, 6. Era 92. 92 menos 6 dá... 93 vezes 2, 6. Dá 86. Não é isso? 92 menos 6, 86. Não posso deixar 86. Por quê? 86 eu deixaria se eu não tivesse o envolvimento de beta. Como eu tenho aqui o envolvimento da beta, agora eu vou acrescentar 2 unidades. Primeiro eu diminuí, agora eu acrescentei 86 mais 2, 88. Então o novo número atômico e a nova massa atômica desse elemento é 223 e 88. Tá certo? Então, aqui eu mostrei qual é o produto gerado através das emissões de desintegração radioativa das partículas alfa, beta e gama. Tá certo? Mais um tipo de exercício, quer ver? É exercício de matemática, né? Brincadeirinha de... Só que você tem que representar os novos símbolos, né? As representações atômicas, mas é nada mais do que um raciocínio matemático, não é? O próximo exercício fala assim, ó. Era uma vez um elemento tório, 228,90, que se transformou no rádio, elemento que a Marie Curie descobriu, né? Que ela ganhou o prêmio Nobel de Química e de Física. Aí ele fala assim, ó, o rádio é Y88. E o tório, o tório, já falei meu bobeiro, o tório aqui é X. Aí, isso tudo aconteceu porque ocorreu a emissão de uma partícula alfa. Então ele fala assim, ó, era uma vez o tório que vira rádio. Ele quer que você descubra quais são os valores de X e quais são os valores de Y. Bom, o que a gente tem que fazer? A gente já sabe que alfa é aquela partícula que derruba unidades de massa atômica e de número atômico. Vamos pensar, era 228, se ocorreu a emissão de uma alfa, o valor de Y é 224.
Bom, ficou 88. Ficou 88 depois que ocorreu a emissão. Antes tinha 2 unidades a mais. Então, o novo valor de x é 90. Então, ele pergunta nesse exercício quais são os valores de x e y, 90 e 224. Certo? Tá? Um outro tipo de exercício que eu acho que eu consigo colocar aqui, ó. Ele fala assim pra gente. Era uma vez x, estou chutando um número qualquer, 110, 80, que se transformou em y, 110, 80. Ele pergunta que tipo de emissão, de desintegração radioativa aconteceu aqui? Qual tipo de emissão? Alfa, beta ou gama? O que eu estou estranhando aqui? Era 110, agora ficou quanto? 110. Era 80, agora ficou quanto? 80. Ocorreu alguma modificação na estrutura atômica? Não. A única modificação que eu percebo é que era x virou o quê? Y. Por que mudou o símbolo? Porque agora ocorreu uma modificação. Essa modificação não se deu nas partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Mas essa modificação eu tenho certeza que acontece porque se virou outro símbolo, não é mais o mesmo elemento. Tá bom? Em que ele está modificado? Na energia. Após a emissão acontecer, há descarregamento, liberação de energia. Então, o X tinha uma energia que agora a Y não tem, mesma energia. Y tem menos, porque ele já liberou. Bom, entre as partículas, qual é a única que não modifica a massa atômica e número atômico? Gama. Então, muda o símbolo obrigatoriamente, mas não muda a massa atômica nem o número atômico. Então, essa emissão é a emissão do tipo gama, que não altera a unidade de partículas. Tá bom? E mais um exercício aqui, um outro tipo. Tem uns exercícios desses de alfa, beta e gama que fala de tempo, de corrente, de intensidade, de carga. Aí são desenvolvidos na física. Inclusive, eu retrasada, 2 anos atrás, eu sei, no Enem caiu, mas é desenvolvimento de física que eu nem saberia com clareza mostrar para vocês, tá? Bom, mais um exercício. Falava o seguinte, X tinha massa atômica 234 e 93, se transformou em Y porque liberou uma partícula alfa e uma partícula beta. A pergunta é, qual o número de nêutrons do novo átomo produzido em laboratório de energia nuclear, tá? Bom, vamos ver. Era 234, liberou alfa, então a nova massa atômica é 230. Mas só que alfa também derruba unidades de massa, não é? 93 menos 2, 91. Era para ficar 91 aqui, só que não vai poder ficar 91. Por quê? Porque agora eu vou pensar na emissão beta. Era 93 menos 2, 91. Com a emissão beta, 92. Novo número de prótons é 92. E os nêutrons? 230 menos 92. O novo aqui, 82. 9 para 14. Tô ruim na conta, hein? 8. 3. Nossa. Que vergonha, hein, professora Lúcia? 230 menos 92. Desceu aqui. 130. 92 mais 138. 138 número de nêutrons do átomo do novo elemento, tá? Existem exercícios também que apresentam uma sequência de emissões. Eu vou tentar mostrar um aqui para vocês e pergunta em cada uma das sequências que tipo de partícula, que tipo de emissão ocorreu. Por exemplo, ó, deixa eu ver se eu consigo montar aqui para vocês uma sequência representando assim, quer ver? Ó? Então ele fala assim, ó, X
se transformou em Y, que se transformou em Z, que se transformou em W, tá? Então ele apresenta assim, por exemplo, ó. Então ele fala assim, ó, é dada a sequência de desintegração radioativa. Ele fala que ele quer que você mostre nos intervalos aí de modificação que tipo de partícula alfa, beta ou gama foi envolvida em cada uma das sequências. Quando X vira Y, quando Y vira Z, quando Z vira W, tá? Ele pode perguntar em quantidades também. Aqui eu estou perguntando, estou mencionando tipos, mas ele pode perguntar quantas alfas, quantas betas, quantas gamas, tá? Bom, era X virou Y, 104 caiu para 100. A única que derruba a massa atômica é alfa. Então aqui tem alfa, tá bom? Já identifiquei a primeira sequência. Próxima, Y virou Z. Nada modificou-se aqui na massa atômica, mas o número atômico aumentou uma unidade. Então agora é a emissão beta, tá? E Z virou W, nenhuma modificação numérica. Agora a emissão foi gama. Então outro tipo de pensamento também, onde você identifica as partículas numa sequência de desintegrações. Tá bom, gente? Bom, então esses são exercícios clássicos de emissão de partículas. Vocês têm uma lista para fazer, onde eu selecionei também alguns exercícios clássicos de vestibulares. Quando que a gente usa isso como técnico em química, por exemplo? Não muito frequente, a não ser que você vá trabalhar, por exemplo, num laboratório de energia nuclear, de desenvolvimento de equipamentos, na física médica, que é uma nova ciência, na engenharia médica, nos laboratórios de desenvolvimento desses produtos, em medicina nuclear, quando você, por exemplo, se você for um especialista na área de diagnósticos de raio-x, nessas produções, né? Então, no nosso dia a dia não é uma coisa muito comum. Tá certo? Então, esses exercícios são mais comuns agora, para o momento que nós estamos lá, para o Enem, para os vestibulares. Mas são aplicações industriais também nos laboratórios próprios de produção dessas substâncias. Quando eu faço essas modificações, eu uso a utilização que eu tinha de X, quando ele sofre a modificação, a desintegração, ele tem outra utilidade. Quando o Y vira Z, o Z vai servir para outra coisa, para um outro tipo de contraste num exame de diagnóstico, para uma emissão de energia diferente de que tinha antes. Então os laboratórios modificam para utilizações diferentes. E nós aqui para fazermos o nosso raciocínio relacionado às emissões alfa, beta e gama. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.